Olá pessoal, muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações a noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, estou aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo. Sou do Jefa Sorocaba, Grupo Espírita Francisco de Assis. E mais uma vez estou aqui a convite da minha amiga Ivani Lima para fazer a palestra para o Grupo Irmãos Animais Marcel Benedetti. Para mim é sempre uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Ivani fez o pedido e lógico que pedidos de amigos a gente nunca nega. Então mais uma vez estou aqui para fazer essa palestra. Espero que de alguma forma ela sirva para reflexões, né, de todos nós, inclusive minhas também. Enquanto estava montando a palestra, confesso que me emocionei bastante com alguns dos itens que a gente vai conversar aqui na noite de hoje. E espero que possa tocar também o coração de alguns de vocês que estiverem nos assistindo agora, no momento em que está indo ao ar, depois num outro momento, enquanto a palestra já estiver disponível no canal do YouTube e do Facebook do Grupo Irmãos Animais Marcel Benedetti. Então vamos fazer a nossa prece de abertura, né, para harmonizarmos aqui o nosso ambiente. Agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do Grupo Irmãos Animais Marcel Benedetti, para que esteja presente no coração de cada um dos irmãos que estiverem nos assistindo, envolvendo a todos com muito amor, com muita luz, para que seja uma noite de muita paz no coração de todos os irmãos que estiverem necessitando desse auxílio, desse conforto espiritual. Que os nossos amigos espirituais também abençoem o trabalho de vibrações à distância, que será feito logo mais, para que todos os irmãozinhos que forem atendidos à distância, que sejam envolvidos com muita paz, com muito amor, que seus lares sejam abençoados e envolvidos com as bênçãos de Deus e de Jesus. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, o tema que eu escolhi para a gente conversar na noite de hoje, eu confesso que é um tema que eu já tinha pensado em fazer ele há algum tempo, mas essa última semana, estava esses acasos da vida, que nunca são acasos, eu estava voltando para minha casa, né, dirigindo, e tive uma intuição, uma coisa muito forte, que eu fui obrigado a parar o carro para poder gravar um áudio no celular para não esquecer das instruções, das intuições que foram me passadas de uma forma assim muito rápida, que é falar sobre como os animais podem ser instrumentos de Deus em nossas vidas. A gente vai relatar aqui alguns casos, né, dentre inúmeros casos que poderiam ser conversados aqui, de como os animais podem nos ajudar, podem ajudar a cada um de nós no nosso dia a dia, a promover a reflexão principalmente, porque é isso que os animais muitas vezes promovem. Eles são instrumentos de Deus das formas mais diferentes e inusitadas possíveis, mas principalmente para provocar na gente uma mudança de atitudes. E essa mudança de atitudes muitas vezes se faz necessário através de uma situação às vezes difícil, uma situação trágica aos nossos olhos, triste aos nossos olhos materiais, mas sabendo que Deus é infinitamente justo e bom, e que nada acontece sem a sua permissão, e que Ele está sempre amparando a todos os seus filhos, inclusive os animais. Então, pelo menos nesse quesito, né, nesse ponto, a doutrina espírita nos dá um alento. É claro que algumas das situações que a gente vai ver aqui, num primeiro momento, causa uma revolta no nosso coração, causa aquele sentimento de puxa vida, né? Por que certas coisas acontecem? Mas eu tenho certeza que muitas das situações que a gente vai conversar aqui hoje, e entre tantas outras, né, que eventualmente a gente possa se lembrar durante a palestra, vocês podem ter certeza que Deus está agindo sempre, em todas as situações, para que o melhor aconteça e para que um bem maior aconteça. Então eu começo aqui com uma frase do Evangelho de Mateus, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração. Sugiro, aliás, quem puder depois quem puder e quiser fazer a leitura completa, né, desse capítulo. É um capítulo muito interessante e que nos traz assim várias reflexões realmente para a gente pensar e principalmente para a gente agir, né, porque acho que mais do que só ficar pensando, a gente precisa agir muitas vezes. Às vezes a gente precisa, através de uma situação difícil que ocorre nas nossas vidas,
a gente pode promover assim algo bom, algo que possa mexer com as nossas com as situações do dia a dia e que promova realmente ações benéficas para todos nós. Então está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é preciso que eles aconteçam, mas ai do homem que o ocasionar. O que a gente pode entender dessa frase, né, desse pensamento do Evangelho de Mateus? E que às vezes também é difícil a gente, até mesmo como espírita, às vezes a gente até mesmo aceitar. Puxa, mas por que precisa que alguma coisa, né, ruim aconteça? Né? Porque o escândalo aqui nesse caso é algo não tão bom que ocorre nas nossas vidas. Né? E a gente sabe que às vezes é necessário porque nós estamos no mundo de provas e expiações. E estando no mundo de provas e expiações, nós ainda estamos sujeitos a que coisas não tão boas ocorram em nossas vidas. Ah, mas então Deus está sendo injusto? Não, Deus é infinitamente justo e bom. A gente não pode jamais se esquecer disso. Que nada ocorre na nossa vida, no nosso planeta, sem a permissão de Deus. Então esses escândalos, do qual Jesus se refere através do Evangelho de Mateus, ainda se faz necessário no mundo em que nós habitamos. Porém, nós não temos que compactuar com as coisas erradas, nós não temos que achar que é a vontade de Deus, então está tudo certo. Não, de jeito nenhum. Nós não podemos... o Espiritismo não é uma doutrina conformista, é uma doutrina consoladora que nos traz respostas para entendermos aquilo que ocorre em nossas vidas. Então, se alguns escândalos, se algumas coisas não tão boas aos nossos olhos ocorrem, é para que um bem maior venha em seguida. Na sequência ainda desse capítulo, nós encontramos lá a explicação, né, um pouquinho do entendimento dos escândalos. O escândalo, nesse caso, significa toda ação que choca a moral ou os bons costumes de uma maneira mais ostensiva. O escândalo não está exatamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ocasionar. E o escândalo, ele completa ali, é o resultado efetivo do mal moral. Então não é exatamente a atitude que muitas vezes nos causa sim indignação, mas o principal de uma atitude equivocada, de uma atitude ruim, são as repercussões, aquilo que vem depois. Então se a gente vê, por exemplo, um animalzinho sendo maltratado, qual é a consequência dessa atitude? Que a gente auxilia aquele animalzinho da melhor maneira possível, dentro das nossas possibilidades, e isso desperta na gente um sentimento de compaixão, de amor ao próximo, porque todo mundo que ama os animais, todo mundo que tem amor pelos animais e vê uma situação errada acontecendo com ele, isso vai nos causar, talvez no primeiro momento, uma indignação, uma revolta, mas o sentimento de amor por aquele animalzinho, para que ele seja amparado, para que ele seja tratado, cuidado, e depois disso, aí sim, que atitudes sejam tomadas para que isso não ocorra novamente, para que quem provocou aquele escândalo seja devidamente punido, dentro do possível das leis humanas, mas para que isso não fique impune. Ah, mas tem tanta coisa acontecendo, até mesmo com humanos que ficam impunes aos olhos dos homens? Sim, infelizmente sim. A gente viu recentemente aí um caso que até hoje está aí repercutindo, dentre tantos outros, né? Daquele motorista de aplicativo que morreu num acidente de automóvel, porque uma pessoa em altíssima velocidade bateu nele. Isso nos causa uma revolta, e é lógico que causa uma revolta. E tem que causar, porque quando a gente está minimamente trilhando o caminho do bem, quando a gente vê algo dessa natureza acontecendo, nós não podemos compactuar com isso. Jamais a gente pode dizer, é a vontade de Deus. Deus não quer que nenhum de seus filhos sofra, não quer que nenhum de seus filhos passe por algo que não precise. Mas eu tenho fé que, por conta dessa situação terrível, dentre tantas outras similares que já ocorreram, que desperte nos homens, naqueles que têm um mínimo de poder, para que leis sejam
cumpridas, para que outras leis, se for o caso, sejam feitas de uma forma mais severa, de uma forma mais incisiva, para que realmente práticas como essa, para que situações como essa não voltem a ocorrer. Com os animais é a mesma coisa. A diferença é que às vezes, e isso também nos causa, né, de novo aquela revolta, às vezes algo que é feito com um animalzinho muitas vezes passa desapercebido, mas muita coisa vem melhorando. Se a gente pensar 10, 20, 30 anos atrás, se um cachorro era atropelado na rua, ninguém se importava. Ninguém dava bola. Hoje em dia sempre vai ter uma câmera de segurança filmando, alguém passando na rua e vai ver quem praticou aquela maldade. Alguém vai denunciar, enfim, coisas estão acontecendo. Situações como essas hoje não passam mais desapercebidas como antes. Então por isso que, às vezes, o mal que ocorre não é tão trágico assim. Por trás daquele mal, por trás daquela situação, vai vir algo que possa melhorar e beneficiar os outros. Seguindo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o mal é consequência da imperfeição humana. E não que eles tenham a obrigação de praticá-lo. Nós somos ainda seres imperfeitos, nós humanos, que habitamos ainda, como eu disse, um mundo de provas e expiações. Mas nós temos tanta coisa boa que muitas vezes não é divulgado. Tantas situações e pessoas praticando o bem e que muitas vezes passam desapercebidas aos olhos da sociedade porque nós não divulgamos o bem. Nós compactuamos muitas vezes com as notícias não tão boas e a gente quer se alimentar daquilo. E aí quando a gente vê uma notícia boa, uma atitude positiva sendo feita, a gente às vezes não dá bola, a gente não passa adiante, a gente não replica aquela notícia, aquele ato de bondade, para que sirva de exemplo para as pessoas praticarem o bem e não o mal. Se o mal ainda, entre aspas, é uma consequência das nossas imperfeições, nós temos a obrigação de reverter isso através de boas atitudes. E é isso que o Espiritismo nos ensina, e é isso que a gente tenta aqui, da melhor maneira possível, e dentro das nossas possibilidades, mostrar que os animais muitas vezes servem de instrumentos para que as coisas ocorram na sociedade, para que desperte nas pessoas, para que desperte no coração humano atitudes positivas. E nós sabemos que a Terra se transformará num mundo de regeneração. E na continuação aqui da leitura do Evangelho, a humanidade, transformada numa comunidade de homens de bem, ninguém procurará fazer o mal ao próximo, e todos serão felizes. Esse é o estado dos mundos avançados e será o da Terra quando houver progredido suficientemente. O próprio Espiritismo, o próprio Kardec nos trouxe através da Revista Espírita que o planeta Júpiter seria o planeta mais evoluído que nós temos aqui, pelo menos o que está mais próximo da gente, né, no nosso sistema solar. E lá, por exemplo, entre outras coisas, os animais são protegidos e são amados pelos habitantes de Júpiter, porque eles já entenderam que eles também têm o mesmo direito à proteção, eles têm o mesmo direito à vida que nós humanos. Nós aqui na Terra ainda não temos essa percepção completa. Muitos que habitam ainda o planeta Terra ainda não conseguem enxergar dessa forma. Mas nós temos que ter o otimismo necessário, mas principalmente a ação necessária, para transformar a Terra num mundo de regeneração através das nossas atitudes individuais e coletivas. Então, quando a gente vê algo bom sendo feito, que a gente replique, que a gente repasse, que a gente realmente faça dessa atitude um exemplo. Como a imagem que está aí ao fundo desse texto, uma menininha tratando de animais de rua. Quantas vezes a gente não pode fazer algo? Quantas vezes a gente não pode, que seja colocar um potinho de água na porta da nossa casa? E às vezes a gente não faz, por preguiça, por comodismo, enfim. Mas nós precisamos fazer. Puxa, não tenho condições de fazer, sei lá, moro num prédio, que a gente faça orações, pelo menos. As nossas orações têm um poder que a gente nem imagina. As nossas vibrações de amor.
Ah, mas eu vou rezar por um animal? Sim, por que não? A gente não reza pelos nossos familiares, por amigos, queridos, por pessoas que convivem conosco? Por que não rezar pelos animais? E o Grupo Irmãos Animais faz isso já há tanto tempo, trabalho de vibrações à distância. Nós, do Jefa, também fazemos um trabalho de vibrações à distância, para aqueles que não têm condições de ir no nosso centro espírita. Nós podemos fazer isso. Nós podemos entrar nessa corrente do bem. Aqui o Grupo Irmãos Animais realiza as vibrações toda segunda-feira, às 9h, 9h15 da noite. Façamos a nossa parte. Lá no Jefa, nós fazemos às quartas-feiras, às 9 da noite. Quem quiser, e convido a todos, participem conosco. Cada um na sua casa, fazendo uma leitura do Evangelho, ou pelo menos uma oração em prol de todos os animais que precisam. E quando nós entendemos que essas pequenas atitudes transformam a humanidade, transformam a sociedade onde nós vivemos, aí sim nós estaremos vivendo, habitando um mundo melhor. Aí sim a Terra terá progredido, como nos diz aqui Kardec nas obras da codificação espírita. Bom, diante de tudo isso que eu já trouxe para vocês, eu queria separei não, né? Me foram assoprados, né? Intuídos alguns exemplos de escândalos, né, entre aspas, exemplos de situações envolvendo os animais, mas que tem um fundo, né, tem um objetivo maior de despertar no ser humano atitudes e ações e comportamentos diferentes para que as coisas realmente aconteçam. Tem vários exemplos aqui, eu separei 4 deles, um deles muito recente, né, hoje, 29 de abril de 2024, quando a palestra está indo ao ar, um deles desse mês, inclusive, todos vão saber, todos vão se lembrar aí, mas outros exemplos que, puxa vida, nem lembrava que isso tinha acontecido, e depois que aconteceu, aquele ato, aquele escândalo, reverberou para o bem em prol dos animais, assim como eu espero que o que aconteceu recentemente, que a gente vai falar aqui, também tenha um desdobramento positivo em prol da causa animal. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é do Instituto Royal, que foi aqui na região de Sorocaba, aqui onde eu moro, na cidade de São Roque, que é entre Sorocaba e São Paulo, uma cidadezinha, uma cidade turística, né, uma cidade muito frequentada, principalmente para quem mora em São Paulo, finais de semana, né, vão até São Roque, né, as pessoas vão até São Roque ali para praticar o turismo, né, tem várias vinícolas ali. E em outubro de 2013 foi denunciado um caso de um instituto, né, um instituto chamado Instituto Royal, que fazia testes em animais. Esse caso ficou muito conhecido na época, né, aí a reportagem do portal G1, que ano passado, em outubro do ano passado, completou 10 anos desse caso do Instituto Royal, onde 178 Beagles, cães da raça Beagle, foram retirados por ativistas que invadiram, né, o instituto para retirar de lá os animais que estavam sendo usados em testes. Quando a gente fala em testes em animais, muitas vezes a gente só lembra ou só pensa que esses testes são feitos em ratinhos de laboratório, em coelhos. Muitas pessoas não faziam a menor ideia que por trás do seu cosmético, por trás do seu produto de beleza, animais, no caso cães, que normalmente despertam na gente, né, um sentimento maior de compaixão, estavam sofrendo, estavam sendo utilizados para algo que poderia ser, não precisaria mais fazer isso. Hoje em dia nós temos, se quisermos, tecnologia suficiente para fazer testes de cosméticos sem a necessidade do uso de animais. E aquele instituto foi denunciado e os ativistas invadiram ali, né, e acabaram retirando os animais. Depois disso, depois dessa repercussão, 10 anos depois, leis foram criadas e hoje alguns estados do Brasil já têm leis específicas, legislação específica para proibir o teste em animais. Aí está a lista aí na tela do computador para vocês verem. São Paulo, por exemplo, né, o estado de São Paulo, criou a lei em 2014. Demorou um pouquinho para as coisas acontecerem. São Paulo foi o primeiro, ali pela lista, foi o primeiro lugar onde as coisas começaram a mudar, por conta do Instituto Royal. A gente está vendo outros estados aí, o Paraná, por exemplo,
Só em 2023, setembro de 2023, que uma lei estadual foi alterada para proibir o teste em animais. Então, assim, não é na velocidade que nós gostaríamos? Talvez não. Mas as coisas aconteceram. Por conta desse escândalo, né, por conta dessa situação terrível denunciada, né, e por conta do trabalho dos ativistas, aqueles animais foram resgatados, foram retirados dali, muitos deles foram adotados por famílias, enfim. Talvez alguns deles, né, passados aí 10 anos, talvez alguns deles já nem estejam mais encarnados, mas por conta dessa situação, as coisas pelo menos começaram a mudar. E acho que o que mais chama a atenção, e eu acho que é o que mais vale a reflexão de todos nós, é provocar na gente aquele sentimento de, puxa vida, eu não sabia que cães eram utilizados para testes em animais. Ainda que fossem apenas ratinhos de laboratório ou coelhos, eles também não precisavam passar por aquilo aos olhos humanos. Porque nós temos hoje tecnologias que nos permitem que isso não precise mais ser feito. Mas precisou acontecer o escândalo para que as coisas acontecessem e despertassem em nós, enquanto sociedade, aquele puxa-vida, aquela indignação, e algo acabou acontecendo depois disso. Outro exemplo que também chamou muita atenção, o caso do cãozinho Manchinha. Para quem não se lembra, esse caso foi em dezembro de 2018. Um cachorrinho, ele foi morto por um segurança de um hipermercado em Osasco, na Grande São Paulo. Foi morto de uma forma muito brutal, mas causou uma comoção muito grande na época, né? Ele foi envenenado e foi espancado por um segurança de um hipermercado. Inclusive, né, protestos foram feitos depois disso, na porta desse hipermercado, para que as pessoas, por exemplo, boicotassem esse hipermercado, não comprassem mais lá. Enfim, aí a gente tem que pensar também nas pessoas que trabalham, né, nesses locais, que muitas vezes nem tem culpa disso. Mas, por trás desse caso do Manchinha, foi feito ali, vocês estão vendo ali uma fotinho, foi criado ali um Instituto Manchinha, onde é uma ONG, né, de protetor animal, de proteção animal, e foi criado um monumento em homenagem ao Manchinha, que foi morto ali naquele hipermercado. E essa imagem do Manchinha, né, também foi inaugurado um pet park através do Instituto Manchinha, para que as pessoas pudessem se lembrar do caso e despertassem nas pessoas, puxa vida, se eu ver alguém, se eu presenciar alguém maltratando um animal, eu preciso denunciar. Seja através de uma foto, indo até uma delegacia, e as delegacias são obrigadas a registrar o boletim de ocorrência, todas as delegacias. Existem delegacias específicas para animais, né? Graças a Deus hoje já existe, mas esse caso do Manchinha foi muito emblemático, né? Porque era um animalzinho que estava ali, era um animalzinho de rua, segundo as pessoas que moravam próximas ali do hipermercado, extremamente dócil, e acabou sendo maltratado, né? Acabou sendo morto covardemente por uma pessoa que, enfim, não tinha essa sensibilidade em relação ao animalzinho. Um outro caso que também chamou muita atenção e que toda vez quem dirige pelas estradas e ama os animais se escandaliza assim no sentido de ver e, puxa vida, né, se eu pudesse fazer alguma coisa, foi o caso dos porcos, de um caminhão que transportava porcos, obviamente que serviria de abate, e ele tombou no Rodoanel, uma rodovia que liga aqui o interior, que contorna, né, a Grande São Paulo, né, para que carros e caminhões, né, não precisem, né, adentrar as marginais de São Paulo. E esse caso foi muito emblemático em agosto de 2015. E uma reportagem que foi publicada no final do ano passado, falando sobre os porcos que eles foram, as porcas, né, na verdade, que foram resgatados, os que conseguiram, né, serem resgatados daquele caso, hoje estão morando num santuário. Então a reportagem que foi publicada aí, ó, cerca de 100 porcas, né, do caso que causou comoção, hoje vivem a sua velhice no santuário Terra dos Bichos. Em São Roque, inclusive, olha só, São Roque, que teve o caso lá dos Beagles, também tem esse santuário chamado Terra dos Bichos, em que esses animais, né, essas porcas, hoje vivem felizes, vivem longe, né, da crueldade humana, porque elas serviriam de abate.
né? O caso foi em 2015, esse caminhão tombou e ativistas, né, também foram lá e resgataram, né, esses porcos e levaram esses porcos aí para depois para esse santuário. Então é um caso que causou uma comoção muito grande e que toda vez que a gente vê, eu, às vezes quando eu vou viajar, né, e vejo, né, presencio essa cena, né, de caminhões transportando porcos ou, ou vacas, né, enfim, a gente sabe, né, que infelizmente aqueles animais, né, servirão ali, estão indo, né, para o seu destino final, que é o abate. Então, se a gente não tem condições de fazer algo por esses animais, que a gente pelo menos faça uma oração por eles, que a gente possa, que eles possam receber o nosso carinho, o alívio necessário para o momento em que, infelizmente, eles serão abatidos, para que eles minimamente sejam amparados pelos amigos espirituais, e são sempre amparados pelos amigos espirituais, mas que sofram o menos possível, apesar da situação ali do transporte, né, em caminhões, em navios cargueiros, né, que são levados também para outros países, né, em situações deploráveis também. E infelizmente, né, a legislação internacional ainda não se comoveu nesse sentido, mas quem sabe através das nossas orações e denunciando casos, né, denunciando maus tratos extremos, quem sabe autoridades se sensibilizem e algo seja feito efetivamente. O último exemplo que eu trouxe aqui, que está mais fresco na nossa memória, é o caso do cãozinho Joca. Cãozinho no sentido, né, carinhoso, né, porque ele era um Golden Retriever, e causou assim uma revolta, causou assim uma sensibilização da sociedade de uma forma assim muito intensa, porque esse cãozinho ele morreu porque foi enviado por engano pelo transporte aéreo para uma outra cidade e ficou 8 horas ali, né, no avião, entre idas e vindas, porque ele foi embarcado por engano. Essa é a foto do tutor dele, o João Fantasini, que confesso para vocês que quando eu vi a imagem dele, o depoimento dele, eu chorei junto, e tenho certeza que muitos choraram junto, porque é um caso que realmente comove muita gente. Eu confesso que andei de avião uma vez só na vida, então eu não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, né, dessa questão de como é que é o transporte aéreo, mas a gente sabe que infelizmente os animais hoje, salvo casos de exceção, como cães-guia e cães que são devidamente comprovados que servem de suporte emocional para pessoas, os animais hoje eles são transportados em compartimentos que não são os mais adequados para voos. E o caso do cãozinho Joca, infelizmente foi isso que aconteceu. Ele estava sendo transportado, né, num ambiente que não era o mesmo do seu tutor, ficou horas ali confinado naquele ambiente e infelizmente desencarnou no último dia. O caso foi no dia 22 de abril de 2024, para quem estiver assistindo essa palestra mais adiante, e é um caso que comoveu muita gente. Aqui o relato do tutor do animal, que ele postou nas redes sociais, e realmente é um relato sim, extremamente emocionante, que todo mundo que gosta e ama os animais, acho que se solidariza com a dor do João, o tutor do Joca. Vou ler só algumas frases aqui. Você é o amor da minha vida e tiraram você de mim. Papai te amo, pai te ama para sempre. Então, é uma situação que, assim, a gente vê, quem viu o noticiário, quem acompanhou, e o que a gente pode fazer pelo João são as nossas orações. E a nossa solidariedade, o nosso carinho, para que ele tenha um mínimo de conforto em seu coração, para que ele tenha, dentro do possível, a paz necessária para enfrentar esse momento dessa separação física do seu cãozinho, do seu filho, porque o animal não era só um cachorro, era o filho do João. E todos nós, todos que estão assistindo aqui, tenho certeza que ao olharem para os seus animaizinhos, e muitos aqui chamam seus animais de filho, eu chamo os meus animais de filho,
até porque eu nem tenho filhos humanos. Então as minhas cachorras, tenho 2 cachorras, um cachorro e agora um gato, são meus filhos de 4 patas. E imaginar algo dessa natureza acontecendo com um dos meus filhos, num primeiro momento a gente se revolta, no primeiro momento a gente fica com aquela sensação de que, puxa, por quê? Por que isso foi acontecer? Por que situações como essa e outras que a gente viu aqui ainda acontecem com os animais? Porque muitos desses animais simplesmente são tratados como objetos, como coisas. Na cabeça de muitas pessoas, os animais ainda são coisas. E é o nosso papel aqui, do Grupo Irmãos Animais e do Jefa Sorocaba, trazer esse despertar para todos que estão assistindo. Os animais são filhos de Deus. Os animais têm alma, têm sentimentos. Os animais podem, sim, receber o passe espírita numa casa espírita, por que não? Ao contrário de alguns companheiros espíritas que insistiram recentemente em escrever e dizer que os animais não podem receber os benefícios de um centro espírita. Que esses companheiros recomendaram as casas espíritas filiadas a a entidade federativa que representa o movimento espírita no estado de São Paulo, não recomendando o passe em animais. Por quê? Porque os animais não têm alma na visão deles? Porque os animais são objetos? Será que esses companheiros espíritas se esquecem do que Chico Xavier, do que Herculano Pires faziam aos seus animais? Chico Xavier dava passe em animais, e Chico Xavier é o maior nome do espiritismo que nós conhecemos. Ou alguém duvida da capacidade, da integridade e do amor de Chico Xavier? Alguém em sã consciência é capaz de questionar o comportamento de Chico Xavier, o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação? Herculano Pires, que a Ivanildo sempre fala aqui, um dos grandes nomes do espiritismo e que infelizmente não é devidamente lembrado, que tinha o apelido carinhoso de o melhor metro que mediu Kardec, apelido dado por Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier. Herculano Pires dava passe em animais em sua casa. Herculano Pires respeitava os animais, assim como Chico Xavier e como tantos outros companheiros que tentam fazer algo também em prol dos animais, e é o que nós aqui estamos fazendo, trazer esse despertar para todos aqueles que estão assistindo, que os animais não são objetos, não são coisas, eles têm alma sim, têm inteligência dentro da capacidade evolutiva deles, estão sob a nossa tutela, porque nós somos os seres ditos os mais evoluídos da criação, mas nós temos uma responsabilidade com eles, de cuidar deles, de tratar bem deles. E é nosso papel aqui, enquanto um centro espírita, enquanto um grupo espírita que tem esse viés de falar sobre os animais, trazer à tona casos como o do Joca, casos como o do Manchinha, das porcas do Rodoanel, dos Beagles do Instituto Royal, entre tantos outros casos que eventualmente a gente venha falar aqui e que já foram falados, talvez pela Ivani. Eu também já comentei aqui em outras situações casos de animais, que a gente traga essa reflexão para que os animais, que casos como esse, possam servir de despertar para nós humanos, para que não fique impune aquilo que aconteceu com todos eles. E recentemente, olha só, alguns manifestantes foram em alguns aeroportos do Brasil fazer um protesto em relação à morte do Joca, colocando ali cartazes: não somos bagagens, somos o amor de alguém. Que seja feita justiça, não só pelo Joca, quantos outros animais talvez tenham morrido também e a gente nem ficou sabendo. O caso do Joca a gente ficou sabendo, porque o seu tutor trouxe o caso à tona. E precisa, infelizmente, trazer esses casos à tona para que as pessoas fiquem sabendo. Para que as pessoas, ainda que se revoltem no primeiro momento, mas que tenham que ações sejam feitas para que casos como esse não voltem a ocorrer. Quem sabe a gente possa fazer daqui a um tempo uma nova live, uma nova palestra online, falando que depois do caso do Joca, agora os animais podem ser transportados, podem embarcar
no compartimento de passageiros como qualquer outro passageiro de um avião. Tomara que algo seja feito. Eu tenho certeza que a morte do Joca não foi em vão. E deixo aqui mais uma vez a minha solidariedade, o meu carinho, o meu abraço fraterno ao João, tutor do Joca. Que ele receba o conforto necessário em seu coração, que ele possa, dentro do possível, entender e compreender que o que ocorreu com o Joca possa servir para que outros casos não ocorram. Que o Joca tenha sido um instrumento de Deus para despertar em nós algo melhor, um comportamento melhor enquanto sociedade. Para finalizarmos, e até para amenizar também, uma outra situação que os animais servem de instrumento. Eu vou dar o exemplo aqui nosso, do Jefa Sorocaba, mas que falo aqui em nome de todas as casas espíritas, em nome de todos os grupos espíritas que realizam o trabalho de assistência espiritual aos animais. Porque essas são fotos do nosso trabalho lá de Sorocaba, do trabalho do Jefa Sorocaba. À direita aí é meu pai junto com o Chiquinho, que é o cachorrinho dele, hoje o nosso novo mascote. Mas através dos animais, que muitas vezes são instrumentos de Deus para despertar no ser humano, para despertar em seus tutores, uma espiritualidade. Ah, mas como assim? Tem inúmeros casos, e a Ivani também já contou casos aqui do centro onde ela trabalhava, de pessoas que nem eram espíritas e às vezes nem frequentavam nenhum tipo de religião, mas que foram até o centro espírita porque o seu animalzinho estava doente. Foram até o centro espírita, levaram o seu animalzinho numa casa espírita como uma última alternativa de socorro, de auxílio para o seu animalzinho. Puxa, não sei mais o que fazer, já levei no veterinário, já fiz tudo que era possível materialmente, agora é só a fé. Só, entre aspas, a fé. E a gente sabe que a fé move montanhas. Pela fé de um tutor que busca o auxílio espiritual numa casa espírita para o seu animalzinho, esse tutor também é amparado, porque o animal não vai sozinho para o centro. O animal precisa que um tutor leve-o até o centro. E o seu tutor, obviamente, também é beneficiado. Porque ali ele vai ouvir mensagens, ele vai ouvir, vai ter informações, acesso a informações que muitas vezes ele nem pensava. Recentemente fui fazer uma palestra uma casa espírita, e a dirigente daquela casa, o filho dela tinha levado o animalzinho dele no nosso trabalho. E o filho dela não tinha nenhum tipo de apreço assim pelo espiritismo, embora ela fosse espírita desde criança, e a mãe dela também. Mas depois ele levar o animalzinho no centro espírita, a mãe ligou para o seu filho e falou: e aí, como é que foi? Gostou do trabalho? Não gostou? Eu falei: mãe, por favor, compre para mim um Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu quero fazer o Evangelho no lar na minha casa. Porque eu fui lá até o centro, levei o meu animalzinho, gostei muito do trabalho, e lá eu ouvi uma palestra e eles falaram bastante sobre o Evangelho no lar, e eu quero praticar o Evangelho no lar. Então o animalzinho, ele desperta isso. Ele é capaz de ser um instrumento para despertar no ser humano a busca da sua espiritualidade, para acender no coração de um ser humano aquilo que está muitas vezes em estado latente, está apagado momentaneamente aquela espiritualidade. Então vejam o poder que um animalzinho tem, esse poder transformador na vida do seu tutor, na vida de uma família, porque muitas vezes o tutor não vai sozinho, às vezes vai mais de uma pessoa da família, então a família é beneficiada. E para encerrarmos aqui a nossa conversa de hoje, uma pequena mensagem aqui, um pequeno lembrete, que possamos seguir os passos de Francisco de Assis, sendo instrumentos de paz e harmonia, como como são os nossos companheirinhos, os nossos animaizinhos. São instrumentos na vida da gente, instrumentos transformadores, e que a gente possa aproveitar desses instrumentos, desses exemplos, e transformar as nossas vidas. Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês na noite de hoje. Espero que de alguma forma o coração de vocês possa ter sido tocado, como o meu foi. Vocês não imaginam o quanto eu me emocionei ao fazer essa palestra,
ao montar a palestra e agora falando aqui com vocês, porque foram casos que repercutiram, casos que no primeiro momento causaram sim uma certa revolta na gente, mas que a doutrina dos Espíritos, ela nos dá o alento necessário, o conforto necessário para nós entendermos que Deus está acima de todos nós, que Deus é Pai Criador, que Deus é o nosso divino Pai amoroso para nos trazer o conforto e a paz necessária em nossos corações. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus, a Francisco de Assis, protetor dos animaizinhos, e toda a sua falange de companheiros, que na noite de hoje possa visitar os lares de todos os irmãozinhos em que serão feitos e foram feitos os pedidos de tratamento à distância. Que todos recebam em seus lares a visita desses amigos queridos, amparando e auxiliando a todos os animaizinhos mais adoentados, confortando o coração de tutores e levando as bênçãos divinas aonde a necessidade se fizer mais presente. Que os corações de todos aqueles que perderam seus animaizinhos recentemente possam ser confortados na noite de hoje. Que cada um receba o auxílio e o amparo que cada um precisar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a todos que acompanharam. Obrigado, Ivani. Beijo para você. Que Jesus te abençoe e te ilumine sempre. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E até uma próxima, se Deus quiser. Um ótimo início de semana a todos. Tchau, pessoal.